Sejam muito bem-vindos, quem está chegando aí pela primeira vez, a nossa live Café com Sabedoria. Se é a sua primeira vez aqui no TikTok, eu quero te convidar a seguir aqui o perfil. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos uma live aqui às 6 horas da manhã, tá? Às 6 da manhã temos uma live aqui, horário do Brasil. E para quem está aqui em Portugal, é às 10 da manhã. E essa live fica salva depois no canal do YouTube. Inclusive, a partir do dia 3 de agosto, nossas lives serão exclusivamente lá pelo canal do YouTube. Se você já está aqui comigo, já acompanha mais tempo e quer continuar participando das lives, você tem que estar inscrito no canal, tá? Lucimar Alves Mentora. Pode pesquisar aí no seu YouTube e já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro. Se você está assistindo a gravação dessa live também, já se inscreve aí, deixa o seu like. Porque quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, entrega para mais pessoas e assim essa mensagem vai chegar aí a mais personas, ok, gente? Amo a Espanha. Mereceu, né, Raimunda? Mereceu. Antes a Espanha do que a Argentina, né? Brincadeiras à parte. Vamos lá, gente. Hoje eu vou ler aqui algumas passagens para vocês. Ontem a gente começou a falar, né, sobre identidade, quem nós somos, porque é difícil às vezes a gente responder essa pergunta, às vezes alguém já te perguntou, ou você mesmo já se perguntou, quem sou eu? Quem eu sou, né? Chega um momento da vida da gente que a gente para e fica se perguntando, quem que eu sou? O que eu tô fazendo aqui nesse mundo, né? A gente parece que cai uma ficha, para de viver no automático e começa a se questionar. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é o sentido de eu estar aqui? Tem um porquê de eu estar aqui? E a gente começa a se perguntar essas coisas. E na palavra de Deus tem todas essas respostas. O único que pode dizer quem é você é Deus. Mais ninguém. Só Deus pode dizer quem nós somos. Porque Ele nos criou, Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Nós somos amados por Ele, aceitos por Ele. Por que quando a gente se sente rejeitado dói tanto? Por que quando a gente não se sente amado dói tanto? Porque nós fomos criados para sermos amados, para sermos aceitos. E Deus nos ama, Deus nos aceita. Se você fizer de Jesus seu melhor amigo todos os dias, contar com Ele, colocar Ele em primeiro lugar, sabe? Todo o resto vai se alinhar. Porque pessoas vão nos decepcionar ao longo da nossa jornada aqui na Terra, pessoas vão nos decepcionar assim como nós já decepcionamos pessoas, mas quando a gente coloca o amor em primeiro lugar a Jesus Cristo, em primeiro lugar Deus nas nossas vidas, a gente aprende a lidar com essas decepções, com essas frustrações, rejeições, traições, a gente aprende a lidar com isso. Ele nos ajuda. Amém? Então ontem falamos, né, que todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, ou seja, Jesus é o meu Salvador, morreu e ressuscitou naquela cruz, né? Ele morreu naquela cruz por mim e por você para nos salvar, e também é o meu Senhor. A partir do momento que ele passa a ser o meu Senhor, eu sou serva dele. Então eu sou obediente à palavra dele, aquilo que ele diz que é bom para mim, eu creio que é bom para mim. Por quê? Porque ele se sacrificou naquela cruz. Ele levou sobre ele todo o nosso pecado, toda a injustiça, ele sofreu todas as dores, eu creio nesse sofrimento por mim, para me salvar. Então, se alguém morre por você, essa pessoa quer o seu melhor. Sim ou não, gente? Se alguém dá a vida por você, sofre no seu lugar, é porque ela quer o seu melhor. Se ela quer o meu melhor, eu vou fazer tudo que ela fala que eu tenho que fazer. Por quê? Porque ela sabe o que é melhor para mim. Então, a partir do momento que eu coloco Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio no sacrifício que Ele fez para me salvar, tudo que Ele disser para eu fazer, eu vou fazer. Porque a dor maior Ele já sofreu por mim. Então, agora eu só tenho que cumprir a palavra dEle. Ouvir a palavra dEle e praticar essa palavra. Não ser só ouvinte, né, mas também praticante dessa palavra. Porque isso é o melhor para mim. Se ele sofreu tudo que sofreu naquela cruz, morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar aqueles que creem no seu nome,
Ou eu não quero ficar de fora. Amém, gente? E hoje a gente vai ver aqui, eu vou falar aqui com vocês sobre ser uma nova criatura. Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, tudo começa a mudar. Claro que isso não muda de forma instantânea, muitos comportamentos eles vão sendo mudados ao longo do tempo, demora um tempinho a gente entender esse amor de Deus por nós, abrir mão do controle, demora um tempinho para a gente se livrar daquela mentalidade antiga, talvez que era uma mentalidade vingativa, reativa, que ele não leva o desaforo para casa, e aí Jesus vem, ensina a gente a dar outra face. Espera aí, Jesus, calma que, né? Eu aprendi a minha vida inteira que eu não posso levar desaforo para casa. E vem Jesus e diz, você tem que dar outra face. Eu aprendi a minha vida toda que traição não tem perdão. Aí vem Jesus e fala, você tem que perdoar. Então, a gente demora um tempo, né? Jesus vem fazendo essa limpeza. E não é que Deus ele não melhora quem eu era. Ele faz algo novo. Então, é um processo, mas é um processo de renovação, de fazer algo novo. Então, Deus ele não vai colocar remendos. Ele vai te dar uma veste nova, uma mentalidade nova. Tudo vai ser transformado. E a passagem principal aqui que a gente vai ler, depois eu vou ler outras também, mas a primeira que eu quero ler com vocês é 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a partir do momento que você está em Cristo, Cristo está em você, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhece Ele em todos os teus caminhos, você se torna morada do Espírito Santo. E, como disse Jesus, né, não se coloca vinho novo em odres velhos, tudo se faz novo. Então, o Espírito Santo vir habitar em você é porque tudo vai ser renovado, vai ser feito tudo novo. Você é uma nova criatura. Por isso que muitas pessoas, né? Eu mesmo falava isso. Quando eu ainda não conhecia a palavra, quando eu ainda não conhecia Jesus, eu falava, nossa, a pessoa foi para a igreja, mas transformou, né? Virou outra pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Parece que eles fazem naquela igreja uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, porque a pessoa vira outra. Realmente, gente, é uma nova criatura. Mas eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu não li a Bíblia, eu não sabia o que se acontecia ali. E aconteceu exatamente comigo. Eu sou outra pessoa. Quem me conheceu há 4, 5 anos atrás tem que me conhecer de novo, porque eu não sou a mesma pessoa. Graças a Deus por isso. Sou uma nova criatura. Não sou perfeita, mas sou aperfeiçoada todos os dias pela palavra de Deus. Então, não importa, né? Eu falei isso aqui um pouquinho ontem, porque Deus é tão bom, Deus é tão justo, que não importa o que você fez quando você estava com uma falsa identidade. Porque nós nascemos com essa identidade em Deus, né? Mas aí a gente vai perdendo essa identidade ao longo da vida por causa das feridas que nós sofremos, das injustiças, das crenças que são colocadas na nossa mente, igual eu falei, né? Não pode levar desaforo para casa. Quem já ouviu isso? Não leva desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Ou traição não tem perdão. Isso são crenças, sabe? São mentiras que são colocadas na nossa mente. A gente começa a viver com base nessa mentira. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Então, se eu conheço a palavra de Deus, se eu tenho acesso à palavra de Deus, ela começa a me libertar. Me libertar do quê? Desse antigo eu, desse falso eu, dessa identidade distorcida, que é uma identidade onde você se defende, onde você ataca as pessoas para se defender, porque para você se defender, você vai ter que atacar. Né? Então, não é uma identidade certa.
E aí quando você se torna essa nova criatura, você tem a mente de Cristo. E aí você começa a ver as pessoas, as circunstâncias, até se uma pessoa te atacar ou fizer algo, tentar fazer algo de ruim com você, você sabe que isso não é a verdadeira identidade dela, isso não é quem ela é. Ela tá ferida, ou o inimigo tá usando, porque ela deu alguma brecha no mundo espiritual através do pecado. O inimigo pode estar usando a vida dela para tentar te atingir, para tentar te ferir. E aí você vai tendo essa mente de Cristo, essa mente, essa nova mentalidade, né? Você se torna essa nova criatura e você começa a ver as coisas com outros olhos, com outra perspectiva. Você já não vê mais as coisas como você via antes. Agora você é uma nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E aí, muitas pessoas não vão entender isso. Não vão entender que você é uma nova criatura. Por quê? Porque algumas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Algumas pessoas que convivem com você, elas vão querer aquela versão antiga sua. Por quê? Porque elas conheceram aquela versão antiga, elas acham que você ainda é aquela versão antiga. Só que você já não é mais essa versão antiga, você é uma nova criatura. E aí é que entra a gente estar muito firme na palavra, estar muito firme com Deus, para a gente não se deixar ser conduzido. Porque as pessoas vão tentar puxar a gente para aquela velha identidade. Elas gostavam era daquela velha identidade. Aquela velha identidade que fofocava, que falava mal da vida dos outros, que bebia, que fazia coisa errada. Elas gostavam dessa versão. Mas você já não tá mais lá, essas coisas velhas já passaram. E aí, quando a gente sabe que nós somos amados, aceitos por Deus e o único que a gente tem que se preocupar é com a opinião de Deus sobre nós e não com a opinião das pessoas, porque, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim agora que eu já não bebo mais, né? Antigamente eu bebi, estava ali no meio das pessoas, agora será que eu vou ficar sem amigos? Será que eu não vou ter ninguém? Não, você já não se preocupa mais com isso. Por quê? Porque aquele vazio que tinha antes, aquela necessidade de aprovação que tinha antes, de você estar com pessoas, mesmo que você nem queria estar ali, mas você estava ali só para não se sentir sozinho, sozinha, isso é preenchido, sabe? Você já não tem mais isso, isso já não faz mais sentido. E Deus é tão bom, tão generoso, tão bondoso, que Ele nos apresenta os filhos dele. Então você não precisa ter medo de ficar sozinho. E mesmo que você fique sozinho, fisicamente, Deus está com você. Você não tem aquela carência, aquela necessidade de buscar, sabe, por aprovação. Outro versículo que eu quero ler aqui com vocês está em Efésios. Efésios 4, 22, 24, que diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então nós somos renovados no espírito do entendimento, coisas que eu não entendia antes. Quando eu tenho acesso à palavra de Deus, quando eu medito nessa palavra, eu penso nessa palavra, a minha mente é renovada e o meu entendimento também. Acabei de falar aqui com vocês que eu via as pessoas indo para a igreja, as pessoas mudarem completamente, eu não entendia. E eu julgava. Eu falava, nossa, então o povo manipula as pessoas, faz uma lavagem cerebral na pessoa, a pessoa não pode nem beber mais, a pessoa não pode fazer nada, né? A pessoa vira uma prisão, que a pessoa não pode fazer nada. Era assim que eu via. Ah, não, nossa, se eu for pra igreja, acabou a minha vida, eu vou fazer o que da vida? Tudo que me traz alívio e alegria vai ser tirado de mim? Mal sabia eu, né? Que eu estava vazia por dentro, eu seria preenchida. Eu seria tão completa que eu iria transbordar desse amor. Então o mundo, ele traz enganos. E quando a gente está no pecado, a gente não enxerga isso. A gente não enxerga que a gente está no engano.
A gente não enxerga que a gente está longe da verdadeira identidade. A gente não enxerga, a gente acha que a gente é aquilo e pronto. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e Ele tira tudo aquilo, né, daquela velha identidade, aquela identidade corrupta, aquela identidade falsa, cheia de medo e de insegurança, de necessidade de aprovação, e nos dá uma identidade de filho, de filha, amado, aceito, cuidado, sabe? Isso é tão transformador, isso é tão bom, isso é tão... Não quer dizer que a gente não tem problema. Eu tinha problema tanto antes de conhecer Jesus quanto depois. Qual que é a diferença? A diferença é a forma como eu enxergo esses problemas. Porque antes eu enxergava os problemas como estresse, como algo que veio para me parar, para me desanimar. Hoje eu enxergo os problemas como todas as coisas que operam para o meu bem. Se eu tô passando por isso aqui é porque eu preciso passar por isso, porque o que Deus tem para fazer na minha vida é muito maior. Eu vou precisar desenvolver uma musculatura emocional, uma força emocional, espiritual, me aproximar mais dele, para que quando ele me entregar aquilo que ele tem para me entregar, eu esteja preparada. Então o sol nasce para o justo e para o injusto, a dificuldade vem para o justo e para o injusto. Só que a diferença é a mentalidade. É a forma como eu enxergo as coisas. Deus sempre esteve no mesmo lugar, sendo justo, sendo bom, sendo amoroso, misericordioso. A diferença é como nós enxergamos isso. E a partir do momento que eu sou essa nova criatura, que eu renovo, que eu sou renovada no espírito do entendimento, eu começo a enxergar o amor de Deus, a bondade, a justiça, a retidão em todos os caminhos. E eu começo a me revestir dessa nova identidade, a verdadeira identidade. Colossenses 3, 9 e 10 diz o seguinte: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, este novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento, conhecimento da sua verdadeira identidade, de imagem e semelhança de Deus. É isso que nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que vai de acordo com o caráter de Deus é o que a gente tem que viver aqui na Terra. A verdade, a justiça, a honestidade, o amor, a bondade. Se você vive essas coisas, você está vivendo o seu propósito de vida. Nosso propósito de vida é ser imagem e semelhança de Deus. Se você está vivendo como imagem e semelhança de Deus, sendo paciente, bondoso, generoso, amoroso, começando isso em você, você se ama primeiro. Hoje eu estava lendo em Isaías, por diversas vezes, Deus diz: faço isso por amor a mim, por amor de mim mesmo. Então eu tenho que fazer isso por amor a mim mesmo, eu tenho que ser essa imagem e semelhança de Deus por amor a mim. Porque se eu for isso, se eu exercer essa minha identidade como filho amado de Deus, como imagem e semelhança dele, eu vou estar bem. Porque não existe felicidade longe do seu propósito de vida. E o seu propósito de vida é viver como imagem e semelhança de Deus. É isso que nós somos. Mas não é só falar isso da boca para fora, eu sou imagem e semelhança de Deus. Não, é ser essa imagem e semelhança de Deus. Mas você só consegue ser se você estiver próximo dele. Porque se você começar a andar com uma pessoa, você vai começar a modelar essa pessoa. O ambiente, ele nos contamina. Você que está aqui todos os dias comigo, se você está aqui todos os dias, talvez você até modela um pouquinho o meu jeito de falar, né? Talvez você até fale algumas frases que eu falo, você repita isso. Por quê? Porque você começa a modelar o jeito que a pessoa é. Então eu tenho que ter contato com Deus diariamente, em oração, em leitura da Bíblia,
sabe? Através de uma live dessa, um devocional diário. E é importante você estar aqui, mas é importante também você ter o seu tempo a sós com Deus. Porque quanto mais próximo dele, mais eu reflito o caráter dele. A hora que aconteceu alguma coisa, sei lá, você tá tomando café da manhã e você tá atrasado já e derrama o copo de café na sua roupa. E aí, se fosse antes, na velha identidade, você talvez xingaria, você gritaria com as pessoas de dentro da sua casa, eu sairia toda estressada. Mas agora não, agora caiu, você vê aquilo e fala, oh Deus, será que é um livramento, né? Será que é para eu me atrasar mesmo, porque vai ter alguma coisa ali no meio do caminho? Tá tudo bem. Vai lá, tira a roupa, seca o café, pronto. É só uma roupa, é só um café. São só alguns minutos, chega lá no trabalho e fala o que aconteceu, fica um pouquinho depois do horário, pronto. E percebe? Essa é a diferença de sermos conduzidos pelo Espírito e não pela carne, porque a carne é reativa, a carne é irritada, a carne quer guerra, quer briga. Nós somos seres espirituais, nós não somos daqui. Estamos vivendo uma experiência aqui na Terra, mas nós não somos daqui. Quando Jesus voltar para nos levar, ou se a gente for antes, né, dele voltar, a gente não vai levar nada disso aqui, isso aqui vai voltar pro pó. Sim? E para fechar, Ezequiel 36, 26, que diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Li o 27 também, tá? Então, uma vez que eu reconheço Jesus, que eu me converto aos teus caminhos, aos teus ensinamentos. Por quê? Porque eu percebo o amor dele por mim. Eu recebo o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que começa a me conduzir. Conduzir o jeito que eu falo, o jeito que eu reajo, o jeito que eu penso, o meu comportamento, o jeito que eu trato as pessoas. É nítido ver uma pessoa que é conduzida pelo Espírito e uma pessoa que não é. Pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, o fruto, o comportamento, aquele que nós vemos dessa pessoa é nítido. A forma com que ela fala, a paciência que ela tem, o amor, a gentileza, a bondade. É nítido quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito. Então a gente só vai conseguir nessa terra ter paz em meio ao caos, amar as pessoas, se eu estiver conectada com Deus, se eu tiver intimidade com Deus. Quando a gente acorda de manhã, o primeiro pensamento que tem que vir na nossa mente não é deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem aqui, deixa eu abrir as redes sociais, não. Primeira coisa, eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que conversar com Ele. E antes de você dormir, a última coisa que você tem que fazer no seu dia é: Deus, obrigado por esse dia. Semana passada a gente falou, né, da Semana da Gratidão. Quem está chegando aqui pela primeira vez, você pode ir no canal do YouTube. Lá tem todas as últimas lives, eu acho que pelo menos aí dos dois meses anteriores, né? Que eu comecei a deixar salvo no canal do YouTube. Então você consegue ver lá a Semana da Gratidão, a Semana da Cura, Semana do Propósito. Então tem várias lives lá para ajudar vocês. E essa semana a gente está falando aqui sobre a identidade, tá? E quem chegou aí depois, gente, a partir do dia 3 de agosto, nossas lives serão exclusivamente lá no canal do YouTube, tá? Então, se você quer continuar participando do nosso Café com Sabedoria, você pode se inscrever no canal. Não deixa de se inscrever, tá? Isso, Lucimar Alves Mentora. Ou Sônia, você pode ir no link da bio aqui do meu TikTok, tem um link. Se você entrar aqui no meu perfil, ao clicar naquele link, tem lá também o meu canal do YouTube, tá?
Exatamente, Lenilce. Muito bom, bênção de Deus. Então já vimos aqui sobre a nossa identidade, vamos recapitular aqui. Ontem vimos que a nossa identidade ela começa na filiação, nós fomos comprados com preço de sangue. Jesus veio ao mundo para nos ensinar as boas novas do reino dos céus. Morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida, para que nós recebêssemos da parte de Deus o Espírito Santo. Então nós temos esse acesso, tá? Nós temos esse acesso. Então eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é o meu Salvador porque Ele se entregou naquela cruz para que todos os meus pecados fossem perdoados, todas as minhas falhas. E para que eu fosse religada a Deus, que eu tivesse relacionamento e intimidade com Deus, foi graças a esse sacrifício. E graças a esse sacrifício, peraí, se Jesus se sacrificou assim por mim, é porque eu sou muito amada. Deus cuida muito de mim, Deus me ama muito. Então, se Ele me ama muito, eu vou fazer tudo o que Ele diz que eu tenho que fazer para eu viver bem. Aí Ele se torna o meu Senhor. Se Ele morreu naquela cruz, sofreu para que eu e você fôssemos perdoados e religados a Deus, eu não vou obedecer a palavra dEle? Porque Ele sabe o que é melhor para mim. O maior ato de amor foi Ele se entregar naquela cruz por nós. Então é um ato de inteligência da nossa parte obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus não é sobre regras que você não pode fazer isso, não pode. Você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Mas por um ato de reciprocidade, de amor a Deus, porque Jesus disse, aqueles que amam a Deus obedecem os mandamentos, obedecem a minha palavra. Então a gente pode dizer, né, a linguagem de amor de Deus é a obediência. E hoje a gente viu que somos uma nova criatura nele. Não importa o que você fez de errado, não importa os suas falhas, Deus nos perdoa, Ele não nos livra das consequências, mas Ele nos perdoa. E você pode ser uma pessoa completamente diferente. Não importa o que você fez no passado, tá lá, já passou, já foi. Importa o que Deus vai fazer na sua vida a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele. Amém, gente? Oi, Anicilene. Tem alguém novo ou nova aqui, gente? Coloca eu aí se você é novo ou nova aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Coloca aí se você é novo ou nova aqui. Quero te recepcionar. A Sônia Lopes. Oi, Sônia. Seja bem-vinda. Sônia, ó, espero que você já esteja aí seguindo este perfil e também já esteja inscrita no canal do YouTube, tá? Se você quiser continuar participando aqui das nossas lives. Todos os dias nós terminamos aqui a nossa live lendo João, capítulo 1. Eu li ontem também, né? Por causa que a gente está falando de identidade. A gente termina aqui todos os dias lendo João 1, 11 e 12, que diz o seguinte, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que crê no nome de Jesus, e crer, é crer que Jesus é o próprio Deus que veio na terra para se sacrificar, para que eu e você tivéssemos vida. Ele venceu a morte, ele está vivo. E ele fez a maior prova de amor naquela cruz por mim e por você. É reconhecer isso e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ou seja, ele me salvou e agora eu sou serva dele. Amém? A minha identidade está em Deus e com
este privilégio consigo vencer os desafios do dia. Amém. Comecei a te seguir, depois vou no YouTube. Tá bom, Sônia? Deus seja louvado. Eu quero convidar quem está chegando aqui pela primeira vez e não conhece essa oração que a gente vai fazer aqui. É uma oração onde você declara Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor e Salvador. Talvez você nunca falou isso, talvez você nunca declarou, nunca fez essa confissão de fé. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer que Ele seja o seu Senhor e Salvador, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo, essa oração, essa declaração de fé, tá? Se você não conhece e quer fazer essa oração aqui, se você se arrepende dos seus pecados, se arrepende de andar longe do Pai e quer caminhar com Deus, coloque eu quero aí nos comentários. Eu vou orar, você vai repetir essa oração, eu quero falar o seu nome aqui, tá? Então, se você quer fazer essa oração, coloca eu quero aí nos comentários, que a gente vai orar juntos aqui. Amém? Amém? Pedro Alves. O Pedro Alves, ele renova todos os dias, gente. Deus seja louvado pela sua vida, viu, Pedro? Amém. Sempre que eu tô numa igreja e tem, eu renovo sempre também os meus votos com Jesus. Amém, gente? Então vamos orar? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo, consciente de cada palavra que você está dizendo e com o coração arrependido, porque Deus conhece seu coração, Deus conhece a intenção do seu coração e Ele vai ouvir a sua oração e começar a fazer tudo novo na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo o que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Deus seja louvado. Bom, então amanhã voltaremos com a nossa live aqui sobre identidade. Sexta-feira tem o lançamento do e-book, tá? Que eu tô preparando para vocês, um e-book sobre identidade. Então, na sexta-feira eu vou lançar aqui para vocês. E é isso. Eu vou orar pra gente finalizar aqui então. E quem não tá seguindo no canal, segue lá. A partir do dia 3 de agosto, as nossas lives, nosso Café com Sabedoria serão por lá, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, por cada vida alcançada, por cada lar que essa palavra alcançou. Eu oro, Deus, pelos teus filhos, Pai, para que o Senhor revele a eles a tua verdadeira identidade, como filhos amados, como imagem e semelhança do Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está um dia abençoado, próspero, produtivo e abundante.
No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Deus seja louvado. Beijo grande para vocês e até a próxima. Amanhã voltaremos aqui para nossa sequência de lives sobre identidade. E quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? Quem vai estar aqui comigo amanhã, faça como a Janete, a Noelle. Comenta aquele eu bem animado para eu saber que vocês estarão aqui comigo amanhã. Eu sei que tem uma turminha que tá sempre aqui, ó. Que é, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nome de vocês. A Helenilce, a Janete, o Pedro, o Antônio, o Jurandir, tá sempre aqui também. Noelle. Ó, tô falando os nomes que eu sei, né? Eunicilene, Josuelita Abreu, tá sempre aqui também. Chiara Carvalho também tá sempre. Quem mais que eu sei que tá sempre, gente? Porque tem gente que comenta, tem gente que tá aqui, mas não comenta. Então eu tô falando o nome dos que comentam. A Maria José hoje eu não vi ela aqui, mas ela tá sempre aqui também. Então, vocês que estão sempre aqui comigo. E quem não tá sempre, quer voltar sempre, sejam muito bem-vindos, tá? É isso, gente. A Tânia, a Patrícia, a Vilena, cadê elas? Verdade, a Tânia tá sumida. A Tânia sempre tá lá no canal do YouTube. Eu vejo os comentários dela lá. A Vilena também, a Patrícia, Elza Martins tá sempre aqui. Ok. Maravilha, gente. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.